preste bem atenção, tá? Nenhum resultado verdadeiro vem sem esforço e sem seguir princípios corretos. O mesmo vale para nós, né? Para a nossa vida espiritual. Não existe colheita sem plantio, nem vitória sem disciplina. E muitas pessoas esperam resultados de Deus, mas essas pessoas elas não estão dispostas a pagar o preço do esforço e da obediência à palavra de Deus. Não querem obedecer à palavra de Deus. Em Josué, capítulo 6, versículos de 1 a 20, conta a história lá de Josué, quando ele liderou o povo de Israel. Ele liderou o povo de Israel lá para conquistar Jericó. E o que é que aconteceu? Deus deu uma ordem muito específica para eles. Eles precisavam marchar em silêncio durante 6 dias. E no 7º dia eles precisavam dar 7 voltas, gritar e tocar a trombeta. Algo muito específico. E aí, caramba, essa decisão, essa determinação parece um pouco estranho, né? Mas a vitória só veio quando eles obedeceram exatamente às instruções que Deus havia dado. Se eles fossem tentar fazer de qualquer outra forma, não conseguiriam. Porque eles tiveram que obedecer exatamente às instruções de Deus. E assim como Israel, nós iremos ver muros caírem quando nós estivermos dispostos a obedecer, mesmo que o método pareça incomum, pareça algo de outro mundo. Mas as coisas só vão acontecer quando nós realmente estivermos obedecendo o que Deus determina. Na minha vida houve um momento que eu estava tendo crises de ansiedade. Pois o que é que acontecia? Eu estava querendo resolver as coisas na minha hora, no meu tempo, e queria que as coisas acontecessem de forma imediata. A gente é muito imediatista, né? Quer que as coisas aconteçam de forma instantânea. Então, eu estava tendo crise de ansiedade por causa disso. E eu queria ver os resultados rápidos, mas eu percebi que eu estava tentando encurtar o caminho. Eu estava tentando encurtar o caminho. E Deus me mostrou que o processo de Deus, não é para acelerar, mas para formar caráter. Não é para acelerar, é para formar caráter. E isso me ensinou que a colheita exige paciência, perseverança e fidelidade. Tu és fiel, Senhor. Deus é fiel sempre. E nós precisamos ser fiéis a Deus. Então, não é apenas um desejo. E aí, nós entendemos e devemos compreender que a colheita exige esforço e obediência. Certo, mas como nós podemos viver de forma a colher frutos espirituais e duradouros? Paulo, muito sábio, ele nos mostra 3 princípios indispensáveis para nós termos uma vida frutífera diante de Deus. E o primeiro princípio é seguir regras. Seguir regras. É preciso seguir as regras de Deus. Esse é o primeiro princípio. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, como foi lido, a palavra de Deus diz: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Quando Paulo aqui ele escreve essa carta, ele não está falando de seguir a lei mosaica, de seguir uma lei, mas ele está falando de nós permanecermos fiéis às regras que regem o serviço de Deus na presente dispensação, na dispensação da graça. E nessa dispensação, a salvação ela não é dada por obras, como nós cansamos, né? Na verdade, relembramos, não é cansar a palavra de Deus, mas no ditado popular, de saber o que dizem lá em Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não é de obras, para que ninguém se glorie. Então, Paulo, ele dá uma ênfase nisso, que a salvação não é pelas obras, mas o serviço, se a gente continuar lendo, ele fala, né? Não é pelas obras, mas as obras são feitas para que nós ande nelas.
praticar as boas obras. Então, o serviço a Cristo tem um padrão e uma ordem estabelecida por Deus. Paulo, ele recebeu de Cristo um evangelho distinto para a igreja, ou seja, para o corpo de Cristo. E a função de Timóteo era exatamente guardar esses ensinamentos e transmitir de forma fiel. Ele precisava transmitir fielmente esse ensino, conforme nós vemos em 2 Timóteo, capítulo 1, os versículos 13 e 14. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 13 e 14, diz assim: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido. Ou seja, isso Paulo falando para Timóteo. Na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Lutar segundo a parte, lutar segundo as regras significa servir a Deus conforme as diretrizes do Evangelho que Paulo recebeu do Senhor, sem misturar com outros sistemas, ou seja, com lei ou tradições humanas. A gente tem que saber dividir bem, não é estar misturando lei, governo humano, fazer uma salada de fruta com as questões, com as dispensações, mas saber é sem misturar o sistema. Lutar segundo as regras no grego significa competir de forma legítima, respeitando o regulamento da prova. E quando nós vemos isso no contexto doutrinário, isso significa permanecer no padrão da sã doutrina. Como nós aprendemos em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 3 e 4. 1 Timóteo 6, 3 e 4, que diz: se alguém ensina alguma outra doutrina, e se não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, suspeitas malignas. Ou seja, nós não devemos inventar métodos para tentar agradar a Deus. Não existe método. Só agradamos a Deus quando nós permanecemos fiéis à sã doutrina. A palavra de Deus dividida corretamente. Então é isso que vai fazer com que agrademos a Deus. Jason falou sobre o atleta, né? Aqui temos um tênis de corrida. Eu queria, inclusive, estar com ele agora, ao invés de estar com esse aqui, que esse aqui é muito mais confortável. Tá? Um corredor, ele geralmente usa tênis desse tipo, assim. Claro, tem uns muito mais avançados, porque vai evitar o impacto direto em cada passada que ele dá, vai melhorar a sua performance. Mas imagine vocês que estamos participando de uma corrida. Então, existem corridas de 5, 10, 15, 21 quilômetros, 42, a depender da modalidade. E aí, a regra da corrida é o seguinte: nós vamos sair daqui, seguir a pista ali no R1, descer a ladeira da Coab, seguir até o ponto de partida, é aquele posto de gasolina ali no cruzamento da Avenida Recife. Então, o percurso determinado, as regras determinadas foi sair daqui, o ponto de partida, seguir, descer ladeira, pegar 2 rios direto. Mas aí, um atleta, eu como corredor, podendo ser o mais rápido da prova, com meu tênis high-tech, que suporta as pisadas, as passadas, me ajuda na minha performance, mas aí, eu mesmo sendo muito rápido, decido cortar o caminho. O ponto de chegada é lá. Eu vou sair daqui, vou por ali não, vou por aqui. Eu desci a ladeira, fui pela Vila do SESI, já saí quase no final da 2 Rios, cheguei primeiro. Mesmo eu, com toda a minha tecnologia, mesmo muito rápido, decidi fazer isso. Cheguei lá em primeiro. Mas, ou seja, eu infringi as regras. E, consequentemente, eu serei desclassificado. Porque a regra foi muito clara.
sair daqui, seguir na avenida, pelo R1, desceu a ladeira da Coab, pegou a 2 Rios direto, então o percurso é esse. Mas eu tentando ser muito esperto, apesar de ser rápido, vou descer aqui pela ladeira, chegar lá, ninguém vai notar. Da mesma forma, não adianta ter resultados, ou seja, eu tive resultado em chegar lá em primeiro lugar, mas se isso não for obtido com integridade espiritual. O que adianta ter resultados se não forem obtidos com integridade espiritual? Isso nos desqualifica, isso faz sermos desclassificados. O atleta que compete sem seguir as regras, ele perde a coroa, ele perde a medalha. Eu infringi as regras, eu vou perder a medalha. Chegando lá, ninguém sabe que eu infringi as regras, vão me dar a medalha. Mas depois vão descobrir que o meu percurso, eu peguei um atalho. O atleta que compete sem seguir as regras, ele perde a medalha. Da mesma forma, o obreiro, nós cristãos, que não permanecemos na doutrina correta, nós perderemos a recompensa. Precisamos seguir a sã doutrina. E nesse primeiro princípio, que é seguir as regras de Deus, precisamos entender 3 regras. Dentro desse princípio existem 3 regras que precisamos entender. Preste muita atenção. A regra é Cristo como cabeça da igreja, certo? Cristo como cabeça da igreja, e por isso nós não podemos servir de modo isolado, ou seja, sem a presença de Cristo, porque Cristo é o cabeça da igreja. E a segunda regra é, nós devemos seguir o evangelho revelado através do apóstolo Paulo. Não podemos misturar as mensagens, as dispensações, os sistemas. Nós precisamos entender que é a mensagem da graça que deve ser seguida. A mensagem que estava oculta foi revelada através do apóstolo Paulo, para que ele pudesse propagar essa mensagem para nós, os gentios. Então é essa mensagem que deve ser seguida, essa é a segunda regra. E a terceira regra é viver para agradar a Deus e não aos homens. Colossenses capítulo 3, versículos 23 e 24. Colossenses 3, 23 e 24 nos diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, ou seja, receberão o galardão. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. É a Cristo, o Senhor. Quando você serve a outra pessoa, você primeiro está servindo a Cristo. Então, nós devemos fazer isso de todo o coração, não é para agradar um ao outro, mas é para agradar primeiramente a Deus. Essa é a forma, essa é a regra. É viver para agradar a Deus, não as pessoas. Consequentemente, quando eu estou fazendo as coisas para agradar a Deus, eu vou agradar as pessoas de forma genuína e verdadeira. Muitas pessoas podem até não se agradar com os métodos utilizados, mas é seguir o que Cristo está nos ensinando a seguir. Seguir regras não é viver debaixo da lei de Moisés, mas sim permanecer fiel ao padrão que Cristo estabeleceu para o seu corpo nesta dispensação. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, Paulo fala de correr a corrida segundo as regras. Nós precisamos seguir regras. E assim como nós vimos no esporte, a vida cristã tem princípios e limites dados por Deus. Não se trata de legalismo, mas de viver dentro da vontade de Deus, viver dentro da vontade dele. E no versículo 5, como lemos, Paulo usa o exemplo do atleta, o corredor. Eu usei aqui com sapato high-tech que melhora a performance. Então, Paulo usou o exemplo do atleta. Ele diz que o atleta só será coroado se competir segundo as normas, segundo as regras. É preciso eu fazer o percurso determinado, não pegar atalho. Então devemos competir segundo as regras. E para nós, isso significa que não basta correr. Não basta apenas correr o mais rápido possível.
É preciso correr dentro da vontade de Deus. Não basta correr. É preciso correr dentro da vontade de Deus. Assim como o corredor, ele pode ser o mais rápido e ainda ser desclassificado se ele infringir as regras. Foi o que aconteceu comigo, de ter pego o atalho, infringir as regras. Um cristão, ele pode até fazer muitas coisas para Deus. O cristão pode fazer muitas coisas para Deus e ainda assim ele não vai receber a aprovação se ele agir fora da palavra de Deus. Não adianta só querer fazer muitas coisas se eu não me atentar às 3 regras dentro desse primeiro princípio, que é Cristo como cabeça, que é seguir o evangelho revelado ao apóstolo Paulo, que é o evangelho da graça, e viver para agradar a Deus e não agradar as pessoas. Então, é extremamente necessário seguir as regras. Por esse motivo, é necessário nos mantermos obedientes à palavra de Deus, à doutrina correta, pois assim é como correr na pista certa que nos garantirá a chegada e será validada e recompensada. Se eu corro na pista correta, isso vai me garantir que eu chegarei lá e eu vou ser recompensado por isso. Então, devemos lembrar o seguinte: as regras de Deus são inegociáveis. Não existe negociação com as regras de Deus. Não tem o que nós somos acostumados a fazer? Jeitinho brasileiro. É muito comum, né? Ah, mas dá para fazer dessa forma. Com as regras de Deus, não existe o jeitinho brasileiro. As regras de Deus são inegociáveis. Inegociáveis. Então, além de nós seguirmos a regra de Deus, Paulo nos mostra que o segundo princípio é trabalhar com perseverança. Trabalhar com perseverança. É preciso trabalhar com perseverança. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 6 diz: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos, de usufruir dos frutos. Nesse versículo 6 aqui, Paulo está usando a figura do lavrador que trabalha, o lavrador que trabalha, para ensinar que o ministério cristão não é instantâneo. Hoje a gente quer as coisas tudo de imediato, é tudo instantâneo. É café instantâneo, leite instantâneo, tudo instantâneo. Instantâneo. É muito rápido, a gente quer que as coisas aconteçam. Então, devemos entender que aqui, quando ele usa a figura do lavrador que trabalha, ele quer ensinar que o ministério cristão não é instantâneo, pois a palavra aqui a palavra trabalho tem a ideia de o que trabalha arduamente, que é aquele que labuta, trabalha até o cansaço. Ele trabalha de forma intensa e inconstante. Nesse contexto aqui, isso que significa a palavra trabalho. Quando a gente vê no grego, realmente o que quer dizer é trabalhar de forma até o cansaço, arduamente, um trabalho intenso e constante. Então isso não é um esforço eventual, mas é um esforço contínuo. Contínuo. O esforço é a parte da vida cristã. Isso, para nós, não é algo que deve acontecer uma vez perdida, não. O esforço faz parte da vida cristã. Então nenhum lavrador, ele planta e colhe no mesmo dia. Seria muito bom, né? Quero comer uma manga, vou plantar agora o caroço da manga, no outro dia nasceu a manga, a mangueira lá deu cheio de manga, vou comer manga. Não, não é assim. Não é assim. Nenhum lavrador, ele planta e colhe no mesmo dia, no outro dia. É impossível. E por isso existe um intervalo entre a semeadura e a colheita, que só pode ser vencido com paciência e com perseverança. Precisamos ter paciência, porque ao plantar, vamos colher, mas não de forma imediata. É paciência e ser perseverante, cuidar. E na dispensação da graça, o trabalho, ele não é para conquistar a salvação, mas ele é para edificar o corpo de Cristo. E Timóteo, ele como obreiro, ele deveria trabalhar semeando a palavra de forma pura,
confiando que o crescimento só viria através de Deus. Não era ele, mas o crescimento viria através de Deus. E é o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7. E nos ensina assim: eu plantei, Paulo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Deus é quem dá o crescimento. E nós, aqui na figura de lavradores, nós como lavradores, nós precisamos perseverar, pois sabemos que a colheita pertence ao Senhor. A colheita pertence a Deus, ao Senhor. Nós não devemos pensar que o resultado vai vir de forma imediata. Plantei e colhi, plantei e colhi. É comum pessoas que estão passando por dificuldades no relacionamento achar que, estou em crise, vou para a igreja. Vai resolver de forma imediata. Você saiu da igreja, está tudo renovado. Não, não é assim. O problema não vai ser resolvido de imediato. Mas é necessário plantar. É necessário dar o primeiro passo. É necessário, estou em crise no meu relacionamento. O que é que eu posso fazer? Procurar aconselhamento. Vou à igreja escutar a palavra de Deus. Isso é plantar. Você está plantando. Então você vai plantar e vai regar, vai continuar participando. E as coisas vão começar a fluírem. Vai começar a crise cessar e melhorar. Então, participando da igreja, começamos a escutar e entender a vontade de Deus para as nossas vidas. E com isso, vamos aprendendo da palavra de Deus. E com o que aprendemos da mensagem, começamos a quê? A praticar. Isso é a forma de regar. Estou regando, estou praticando o que estou aprendendo. E isso vai fazer com que nós nos mantenhamos firmes na palavra. E devido a isso, nós começamos a desfrutar do quê? Da paz de Cristo que excede todo o entendimento. A paz de Cristo que excede todo o entendimento. O fruto da paz. É a partir... Plantei, comecei a ir à igreja. Comecei a ir à igreja, isso é o plantar. Estou buscando entender, participando dos grupos, deleitando na palavra de Deus, meditando, assistindo, escutando as mensagens. Eu estou regando, eu estou cuidando, eu estou cultivando. Isso é o cultivo. E o fruto é o quê? E mesmo a meio a crises, eu vou desfrutar de uma paz. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Isso é o fruto. Mas para você colher a paz de Deus, você precisou plantar. Não é surgir assim de imediato. Para você desfrutar da paz de Deus, você precisa entender a vontade de Deus. Porque não adianta eu sei que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu sei disso. É muito fácil sabermos isso. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os nossos corações. Eu sei disso, a igreja sabe disso. Mas quando é que nós começamos a viver e usufruir desse fruto? A partir do momento que eu plantei, que eu estou regando, eu estou participando dos encontros, eu estou lendo a palavra de Deus, eu estou meditando. Isso é regar, isso é cultivar. Desfrutar da paz de Cristo que excede todo entendimento. Isso é a colheita. Uma plantação de café, ela leva de 2 a 3 anos para... De 2 a 3 anos para gerar o fruto. Né? Eu vou plantar o café. Aqui tem um café. Só que para chegar nesse estágio aqui... Foi no mínimo de 2 a 3 anos. Aqui um cafezinho. Certo? Então, para chegar aqui, nesse estágio, levou-se de 2 a 3 anos. Quando o lavrador ele plantou, ele sabia que ele não tinha condições de colher café de forma imediata.
Então, só após a de 2 a 3 anos é que uma plantação de café ele vai começar a dar frutos. E aí o agricultor ele não desiste, porque ele sabe que a espera vai valer a pena. E não sei se todos sabem, mas Brasil se eu não me engano, é o país que melhor produz o café, ou um dos que melhor produz o café. Infelizmente, às vezes nós não conseguimos usufruir disso, que está no nosso quintal, porque é exportado. Mas em Minas Gerais, lá tem uma grande produção de café. Só que eles sabem, eles precisam estar cultivando, eles precisam esperar e saber que vai valer a pena. Quando eu planto o café, depois de 2 a 3 anos vai gerar o fruto. Aqui ele passou por uma torra média, cheiroso por sinal. Só que, como é que eu vou usufruir desse fruto? Esperei a plantação, colhi. Certo, e agora? Posso consumir? Não. Vamos passar por um processo. Vamos moer o café. Vamos moer o café. É tudo um processo para poder usufruir do fruto. Moí o café. O café está aqui moído. Cheiroso. Vamos preparar o café agora. Aqui é uma prensa francesa. E aí, vamos colocar aqui a quantidade de café. Eu acho que está bom. Água quente. E vamos fazer um cafezinho. Só que o café está aqui, eu já posso tomar? Não. Ele tem que aguardar aqui o tempo de infusão. Deixa aí, descansa o café. Na vida cristã, há orações, há ministérios e sonhos que também precisam de perseverança. Eu preciso perseverar aqui na produção do café. Não é de forma instantânea, plantei, colhi, tomei o café, não. Até para tomar o café é necessário ter um tempo. Então é a mesma coisa na vida cristã. Há orações da nossa parte, há ministérios, há sonhos que precisam de um tempo e de perseverança para que isso seja florescido, para florescer. Aqui está o processo. Paulo nos ensina que o lavrador, ele sabe que o trabalho é diário. Diariamente o plantador de café, ele está ali olhando, ele está cultivando para ver se não chega nenhuma praga, para acabar com a árvore. Ele sabe disso, que é necessário ele estar olhando diariamente. É um trabalho árduo, um trabalho pesado. Não é fácil. Então Paulo nos ensina isso, que o lavrador sabe que o trabalho é diário e que os frutos não vão aparecer da noite para o dia. O lavrador, ele trabalha antes de usufruir dos frutos. É necessário trabalhar para depois poder usufruir. E isso faz nos lembrar que no reino de Deus, não a igreja reino de Deus, tá? No reino de Deus, que nós estamos no reino de Deus, o investimento ele vem antes da recompensa. O investimento vem antes da recompensa. Tem uma frase que nós falamos muito, né? O único lugar onde sucesso vem antes do trabalho é onde? É no dicionário. Sucesso só vem antes do trabalho no dicionário. O empresário que quer ter sucesso, ele precisa trabalhar, ele não vai ter sucesso da noite para o dia. O estudante que quer o diploma, ele não vai conseguir o diploma da noite para o dia. Ele tem que trabalhar, ele tem que estudar, ele tem que se dedicar. O único lugar onde trabalho, fruto, vem antes... Aliás, o único lugar que sucesso, fruto, usufruir, vem antes do trabalho, é no dicionário. Se não for isso, em lugar nenhum, o fruto vai vir antes do trabalho. E como você quer... Aí eu pergunto para vocês, como é que você quer ter o carinho do seu cônjuge se você não está investindo no casamento, não está investindo no momento de casal, de estar participando do encontro de casais que a igreja promove, de estar fazendo a devocional? Como? Como você quer ter um cônjuge carinhoso? Como você quer ter um filho obediente se você simplesmente negligencia a educação do seu filho? Você, como no poder de mãe e de pai, simplesmente não traz ele para a igreja, para ele participar do GK, do Volts, do plugin.
Como você quer ter um filho educado e seguindo os princípios de Deus se você não faz isso? Me diga como. Como vocês querem que pessoas sejam salvas através da mensagem da graça, se vocês não pregam do Evangelho? É preciso trabalhar, é preciso acordar. Se você não faz, se você não prega o Evangelho, ninguém vai escutar a palavra da verdade. Nós temos o privilégio de uma pessoa um dia pregar a mensagem da graça para a gente. E hoje nós estamos aqui porque sabemos que essa mensagem é a verdadeira, é a que Cristo quer, é uma das regras que Deus nos ensinou, que nos deixa, que é dividir corretamente a palavra da verdade e seguir a sã doutrina. E não é misturar. Aí nós vemos aí, tem várias igrejas com denominações que fazem uma lambança, mas estão de forma fervorosa trabalhando para trazer pessoas, levar pessoas a Cristo, ensinando errado. E a gente que tem a verdade, a gente fica com preguiça. A gente não quer trabalhar, a gente só quer colher frutos, a gente só quer ver a igreja cheia, quer ter louvor bonito e não trabalha. Você precisa trabalhar, você precisa plantar, você precisa perseverar. Gálatas capítulo 6, versículo 9, nos ensina: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. É comum pessoas fazer algo, não ver o resultado de imediato e parar no meio do caminho. Colheremos no tempo certo, se não desanimarmos. Paulo ensinou que o ministério na graça exige constância, pois o resultado vem no tempo certo. E doutrinariamente, perseverança significa continuar na sã doutrina, mesmo diante de oposições, mesmo diante de oposição, nós devemos perseverar. E a metáfora agrícola reforça a verdade espiritual, essa verdade que o fruto espiritual é produzido no ritmo de Deus, não no nosso. Preste atenção. O fruto ministerial é produzido no tempo de Deus, não no nosso. É no tempo de Deus. E dessa forma, nós devemos aplicar diariamente que o trabalho é guiado pelo Espírito Santo, a nossa motivação deve ser agradar a Deus, e não obter a aprovação humana, mas é agradar a Deus, como nós lemos lá em Colossenses 3:23. E a recompensa, ela é dada por fidelidade. Por fidelidade, não é por rapidez. Não adianta eu ser rápido. Eu até poderia fazer um café aqui rápido, que é esse café instantâneo. Instantâneo, jogou a água, misturou, tomou. Mas eu não vou conseguir aproveitar do melhor que o café tem a promover. Instantâneo não presta. Para mim isso não é nem café. Em que área Deus está te chamando para não desistir? Em que área Deus está chamando você para não desistir? Lembre-se, desistir no meio do processo é abrir mão da colheita que Deus já preparou. Imagina um agricultor, plantou o pé de café, ele sabe que só é de 2 a 3 anos, mas depois de um ano eu não vou trabalhar mais nessa porcaria, trabalho danado, tem que estar aqui regando todo dia, olhando para se não tem praga. E aí ele deixou de produzir, quem sabe, a melhor colheita que poderia ser da vida dele, para exportar, para vender, para fazer o que quiser. Então, desistir no meio do processo é abrir mão da colheita que Deus já preparou. Deus já preparou tudo. Então, será que nós temos trabalhado com perseverança no ministério de Cristo? O que nós estamos plantando? Nós aprendemos 2 princípios de como viver de forma a colher frutos, que foi seguir as regras, seguir regras e trabalhar com perseverança. E o último princípio é experimentar o que Deus está fazendo. É preciso ser o primeiro a experimentar o que Deus está fazendo. 2 Timóteo 2, a parte B lá do versículo, ele diz: deve ser o primeiro a gozar dos frutos, a usufruir dos frutos.
Em João capítulo 15, versículo 5, nos diz: eu sou a videira. João 15, 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Paulo diz, ele ensina, né, que o lavrador, ele é o primeiro a usufruir dos frutos. E isso não é um privilégio egoísta, tá? Isso não é um privilégio egoísta, mas é um princípio ministerial. Por quê? Nós, como obreiros, precisamos viver primeiro aquilo que nós ministramos. Como é que você quer ministrar algo se você não vive isso? Nós precisamos viver primeiro o que nós ministramos. E o obreiro fiel, ele experimenta primeiro as bênçãos que Deus derrama através dele. Na dispensação da graça, o líder, ele é o exemplo do rebanho. Ele é o exemplo, ele não é aquele que só diz faz isso, faz aquilo outro. Ele é o exemplo. Nós lideramos através de exemplos. Vem cá, meu irmão, vamos fazer isso aqui. É assim. O líder é o exemplo do rebanho e não apenas o transmissor de informações. Não adianta só estar transmitindo, só estar dizendo como faz, se não faz. Não adianta. Então Timóteo, ele não podia alimentar a igreja com algo que ele não tivesse experimentado. Timóteo, ele precisou experimentar, para então ele chegar e alimentar a igreja daquilo que ele experimentou. Ele precisava provar o evangelho que pregava. Eu plantei, eu colhi. Tá bom. Está um pouco mais forte do que o normal, mas tá bom. Eu experimentei primeiro. Deixa eu ver, quem é que está com sono? Eu vou chamar uma pessoa que sempre dorme no culto, tá? Vinícius. Para você acordar. Prove aqui, venha cá, veja se está bom. Eu provei, para mim está bom, não sei se vai estar bom para você. Sem açúcar mesmo, tá? Para você desfrutar das notas que o café tem a produzir. Eu como barista, né, que é aquele que prepara, tá um pouco quentinho, mas é só dar, tá bom? Pronto, meu irmão, obrigado, pode tomar o cafezinho, e eu vou ficar aqui com o meu. O fruto espiritual, ele começa no obreiro, tá? Ou seja, ele começa em nós. Quando nós nos enchemos da palavra de Deus, nos alegramos em Deus e experimentamos a sua constância em nossas vidas. Isso está lá em harmonia com o que nós lemos em João 15, 5. Com o que foi lido em João 15, 5. Pois sem permanecer em Cristo não há fruto. Tá bom, tá muito bom. Eu tive que provar do fruto para compartilhar, para saber se está bom. Não adianta, eu vou fazer um café extremamente forte aqui e dizer só na prática, é assim que se faz. Você esquenta a água, você vai moer o grão, espera a água chegar numa temperatura adequada, que não pode ser a 100 graus, porque senão queima o café. Então esperar a temperatura, não adianta eu simplesmente só falar o processo e dizer, agora pronto, pode tomar. É necessário eu experimentar. É necessário nós, como os obreiros, experimentar primeiro do que Deus quer nos falar. Na graça, não trabalhamos apenas para produzir nos outros, mas para sermos contentamente transformados pelo que nós ministramos. Precisamos ser constantemente transformados pelo que nós ministramos. E quando você entender que ao seguir as regras e trabalhar perseverante, você vai experimentar o que Deus está fazendo em e através de você. Você vai experimentar do fruto.
Eu vou parar de tomar para não fazer inveja para vocês. Tá todo mundo olhando aí, tá querendo jogar. Mas sobrou um cafezinho aqui, viu, meu irmão? Eu vou pegar depois um copinho. Espera aí, que tem um copinho aqui. Espera, eu vou levar até a senhora. Sem açúcar para provar do melhor que o café pode produzir. Então é necessário nós primeiros usufruir do fruto do que Deus está produzindo, para então transmitir. Então, quando nós entendemos que devemos primeiro seguir as regras e trabalhar de forma perseverante, nós vamos experimentar o que Deus está fazendo em e através de nós. E como você quer oferecer a Deus para as pessoas se você não está vivendo Deus? Como? Vou oferecer Deus para pessoas, mas você não está vivendo Deus. As pessoas te olham, não sabem que você é cristão. Só pode oferecer vida quem está vivendo o autor da vida. Preste atenção. Só pode oferecer vida quem está vivendo o autor da vida. É preciso entendermos que o obreiro é o primeiro a ser edificado pela palavra. É o primeiro a usufruir. Para acabar. O obreiro é o primeiro a ser edificado pela palavra que ensina. Eu primeiro preciso ser edificado. E a comunhão com Cristo, ela precede o serviço a Cristo. Ou seja, a comunhão com Cristo, ela vem antes de eu servir, de fazer o serviço para Cristo. Então eu preciso primeiro ter comunhão com Ele, para servir, para fazer o serviço que Cristo quer que eu faça. A autenticidade do ministério nasce da experiência pessoal com Deus. Precisamos ter uma experiência sempre pessoal com Ele, antes de fazer qualquer coisa. Cristo, o cabeça da igreja, é sempre Ele primeiro. Então, busque comunhão diária com Cristo, antes de servir aos outros. Seja sempre o primeiro a provar da presença e da palavra que você vai ministrar. É necessário provar de Deus primeiro e da palavra, para então eu poder ministrar. É extremamente necessário. Então, antes de preparar uma mensagem para os outros, prepare o seu coração diante de Deus. Abra seu coração e diga: Senhor, o que o Senhor quer falar para mim? O que o Senhor quer extrair de mim? Para então você falar da mensagem para outras pessoas. Não adianta aqui eu ensinar como que se faz um bolo, se eu não sei como é que faz um bolo. Eu vou ter que chamar quem? Fabiana. Eu vou ter que chamar minha mãe, as senhoras que sabem fazer bolo. Eu não sei fazer um bolo. Como é que eu vou explicar, ensinar algo que eu não vivo, que eu não vivi? Antes de aconselhar alguém, permita que a palavra de Deus, que o conselho da palavra cure primeiro as suas feridas. Cure primeiro as suas próprias feridas. A maior credibilidade no ministério não vem de palavras bonitas. Não adianta eu estar aqui falando muitas coisas bonitas, mas de uma vida vivida no poder da graça de Deus. A maior credibilidade no ministério não vem de palavras bonitas, mas de uma vida vivida no poder da graça de Deus. Nós podemos levar pessoas, nós não podemos levar pessoas para um lugar onde nós mesmo nunca fomos. Precisamos viver primeiro o que pregamos. Precisamos primeiro usufruir do fruto, para depois passar para o outro. E isso não é uma forma egoísta, tá? Como foi falado. Ah, que egoísta, primeiro ele quer usar. Não. Eu primeiro preciso experimentar para poder compartilhar. Isso são princípios bíblicos. Assim como um atleta, o corredor, assim como um atleta, ele só recebe a medalha, só recebe a coroa se ele competir segundo as regras, se ele competir, correr o percurso que foi determinado. E como um lavrador que só
colhe, ele vai colher, ele só colhe se ele trabalhar com perseverança, ele cuidar da plantação. Nós, como servos de Cristo, nós somos chamados a viver uma fé disciplinada, obediente e perseverante. Seguir regras, disciplina. Obediente e perseverante. Paulo lembra a Timóteo e a nós que o esforço na graça nunca é em vão. Porque Deus é fiel para recompensar, para nos dar o galardão. E a colheita espiritual, ela não depende de atalhos. Eu não posso querer descer por aqui para chegar lá e ganhar medalha. A colheita espiritual não depende de atalhos, mas de fidelidade ao Evangelho revelado e vivido diariamente. O caminho envolve obediência, que é seguir regras. Trabalho constante, trabalhar de forma constantemente e experimentar, ter uma experiência pessoal com Deus. Lembrem-se de uma coisa: Deus não coroa atalhos, Ele recompensa fidelidade. Deus não coroa atalhos, Ele recompensa fidelidade. Não queira ser imediatista, achar que vou conseguir fazer rapidamente. Não, Ele recompensa fidelidade, é ser fiel no processo. E uma aplicação muito prática para nós levarmos: examine a sua vida e pergunte o seguinte: eu estou correndo a corrida de acordo com as regras de Deus, de acordo com o que a palavra me ensina? Identifique uma área em que você precisa perseverar, mesmo sem ver resultados agora. O resultado não é imediato. A salvação, sim, é imediata. Mas desfrutar dos frutos que Deus quer não vai ser algo assim, imediato. Você tem que perseverar. Decida hoje provar primeiro da presença de Deus, da palavra dEle, da constância, antes de tentar alimentar os outros. Se alimente primeiro da palavra dEle para alimentar os outros. Então identifique uma área que você precisa. E uma tarefa para casa. Precisamos levar uma tarefa para casa. Orar diariamente, pedindo a Deus forças para perseverar em uma área difícil na sua vida ou no seu ministério. Leia e medite em 2 Timóteo capítulo 2, dos versículos 1 até o 6, que lemos agora. Destacando com cada metáfora. Semana passada vimos sobre o soldado. Hoje, o atleta e o lavrador. Então, destaque como cada metáfora dessa, ela pode ser aplicada na sua caminhada cristã. E compartilhe com alguém próximo uma experiência em que você